aí se assentando, se ajeitando, para nós darmos início ao nosso culto, o culto ao Senhor, amém? Eu gostaria que vocês fossem abrindo lá em Salmo 100. Amém? Todos abriam? Lá diz assim, ó: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Você é morador da terra? Amém? Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre-se que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Glória a Deus. Somos o seu povo, somos o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Glória a Deus, amém? Amém, que nós servimos a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós fazermos uma oração e agradecer esse Deus que diz aqui que Ele é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus maravilhoso. Pai, Paizinho, nós entramos, Senhor, na Tua presença, agradecemos, ó Deus, o Teu amor, a Tua fidelidade, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, que Tu és este Deus aqui, que diz na Tua palavra, meu Deus. Deus maravilhoso, um Deus bom, Deus que cuida de nós. Que nós possamos, Senhor, realmente, Pai, buscar a Ti a cada dia mais. Verdadeiramente, Senhor, Te adorar, Te louvar, Pai. Nós possamos, Senhor, em espírito e em verdade Te adorar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça parte, Senhor, cada dia mais do nosso dia a dia, da nossa vida, porque nós não temos, Senhor, outro bem a não ser a Ti, meu Deus. Tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Nos compraste, ó Deus, com preço de sangue. Eu Te agradeço, ó Pai, por o Senhor nos perdoar os nossos pecados, nos livrar, Pai, do mal, nos guardar, Deus, e ser um Deus fiel a nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, mesmo sendo pequenos, pecadores, ó Pai. O Senhor vem sobre nós com a Tua mão de unção, de poder, e nos guarda, nos livra, Senhor, e cuida de nós, Deus. Eu Te agradeço, Pai, por cada irmão aqui presente. Nós possamos, Senhor, entrar realmente na Tua presença, com hinos de louvores, ó Pai. Só Tu és Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós possamos, Senhor, realmente aqui participar da mesa do Senhor hoje. E possamos nos alegrar na Tua presença, Senhor. Na unidade do Teu corpo, que somos um povo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, realmente cada dia mais Te adorar. Em nome do Senhor Jesus eu oro e Te agradeço, Paizinho. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluias. Vamos chamar as crianças aqui para a gente cantar? Nossa, hoje eles estão em bastante quantidade, olha que beleza. Amém? Olha quantas sementinhas aqui, gente, coisa linda, né? Amém, Jesus. Juju, você ora hoje? Não quer orar? Vamos cantar primeiro, depois a gente já ora, amém? Toque, toque, toque,
Quer orar? Murilo, você ora? Ora, Elô. Ora, Heron. Muito obrigada por esse dia. Eu quero Jesus, que agradeço a todo mundo aqui. Eu gosto de você, Jesus. Que agradeça muito. Eu gosto de você. Tenha um dia bom. Amanhã, depois de amanhã e outro dia. Eu quero que agradeça a todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode sentar lá. Os príncipes e as princesas. Glórias a ti, Senhor. Tem dia que todos querem orar. Tem dia que não, eles não querem orar. É assim mesmo. Amém? Vamos dizer que é um doce Espírito aqui. Amém? Eu creio que Ele já está aqui, né? Com a sua doce presença. Amém? Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Te adoramos, ó Pai. Obrigada pela tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor. Gente, aqui em cima é quente.
Deixa eu tirar aqui. Graças a Deus. Jesus veio a este mundo, se fez carne como nós, né? E ele veio com o intuito, né, de nos morrer por nós, de nos salvar, de nos libertar. E ele é a luz deste mundo. Amém? E ele veio, e ele realmente, se ele não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui, né? Se ele não tivesse obedecido, ele escolheu obedecer. Amém? E nós damos graças a Deus, porque ele é a luz deste mundo. Amém? Ele é lindo, ele é maravilhoso, né? E nós devemos render graças a ele. Amém? Nós nunca saberemos o preço que ele pagou lá na cruz. Por mais que a gente possa imaginar, foi um preço alto, por amor a nós. Amém? Isso me deixa emocionada. Sempre falo para Elô, às vezes eu canto os hinos, ela fala: mamãe, você está chorando. Eu choro mesmo, né? Porque é um amor tão grande assim, né? É um amor maior, ele transcende todo entendimento, né? E eu fico realmente emocionada de saber que ele nos amou, né? E ele nos comprou, né? Mesmo a gente sendo pecador, né? Ele nos ama cada dia mais. Amém? Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és luz deste mundo. Aleluia. Minha glória. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para dizer: Tu és o meu Deus. Obrigado, Senhor. Te amo, Jesus. Eu te adoro, Pai. Amado, digno, Senhor. Tu és mesmo, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia.
Glórias a Ti, Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Aleluia. Quando a música esmorece, às vezes a gente falta palavras, né, para agradecer ao Senhor e dizer o quanto Ele é maravilhoso, né? E a música esmorece, o resto desaparece. A gente se achega ao Senhor, né? Parece que tem dia que a gente está mais borocochô, mas a gente se achega ao Senhor, né? E Ele realmente Ele nos anima, né? A única coisa que Ele quer é o nosso coração, amém? Quando às vezes nós nos faltam ali, ó, palavras, é só nos achegarmos a Cristo, amém? Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. mais profundo, busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. mais que uma canção, Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Já estamos em maio, né? Como passa esse tempo, né? Hoje é o dia do trabalhador, mas o trabalhador está tão triste esse ano que cai no domingo, né? Aleluia. Muito bem, queridos. Abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 10, para a nossa meditação na palavra do Senhor. Efésios 6, o último capítulo, a partir do versículo 10, que fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Amém? Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é tremenda, maravilhosa, é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Ela é espada de dois gumes, que é capaz de discernir e tornar apto qualquer um que se debruça sobre ela. Então, meu Deus, nos ajuda a entender mais, além da letra. Teu Espírito flua com uma unção de revelação e conhecimento sobre nós, especialmente nessa palavra, nesta noite. E a nós que aqui estamos, conforta, consola, liberta, cura, salva, opera, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, como de Ti esperamos, ó Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós encontramos nessa carta aqui do apóstolo Paulo, uma das mais bonitas, né? Todas bonitas,
Cada uma tem a sua beleza, né? Efésios também tem aqui a sua revelação, a sua beleza e as recomendações que o apóstolo faz para a igreja, e até traz aqui considerações para os deveres domésticos, como se deve viver em família, até na relação de trabalho, né? Ele cita aqui como que cada um deve agir, evidentemente mostrando que nós devemos procurar viver uma vida de santidade, uma vida de honestidade, assim, mostrando o Espírito de Cristo no nosso viver, né? Agora, esse texto que nós lemos aqui, ele é muito interessante, porque ele tem uma introdução assim que deixa uma coisa no ar, assim, né? Ele diz assim: no demais. Preste bem atenção no versículo 10. No demais, depois que eu falei tudo aí, eu falei sobre o lar, falei sobre a família, falei sobre a igreja, falei sobre tudo, os procedimentos que cada um deve ter. No demais, o que seria esse demais que Paulo está se referindo, né? Então a gente tem que ver o contexto, que ele está falando aqui da armadura de Deus, e a gente tem que deduzir aqui o que ele está querendo falar conosco, o que ele está querendo revelar para nós. E por que ele não revela? E por que ele não escreve de uma maneira objetiva e clara, né? Por que nós temos que ver aquilo que está subentendido e não está entendido no texto? Aí sua história explica para nós, irmãos, que é muito simples. A igreja, naquele período, vivia um tempo de perseguição política, religiosa. As pessoas não podiam manifestar a sua fé, as pessoas não podiam se expressar na sua fé em Deus, e não podia falar de Jesus Cristo, né? A sobrevivência da igreja é um mistério de Deus, é um milagre de Deus. A sobrevivência da igreja já é um milagre, uma maravilha de Deus, que se você se debruçar sobre a história, você vai ficar encantado. Como pôde a igreja permanecer praticamente 6 séculos na clandestinidade? Pense bem nisso. 6 séculos na clandestinidade, né? Sem poder ter um lugar público de culto, de adoração, de encontro, de pregação da palavra, como nós temos hoje, como nos faculta hoje a democracia, a liberdade que temos de estarmos aqui reunidos e meditando sobre isso. Hoje nós não somos condenados, hoje nós podemos ser bem claros e objetivos naquilo que diz a palavra de Deus, mas não era assim naquele tempo. Então a igreja sofria penalidades duras, né, do Império Romano. Não fosse a perseguição política já um fardo pesado para a igreja naquele tempo, havia perseguição religiosa ainda, que vinha por parte das outras religiões que haviam naquela época. Cada cidade que o cristianismo entrava ia encontrar lá um Deus adorado lá, ia encontrar uma divindade lá adorada, né? E as pessoas, ontem eu falei muito aqui a respeito disso, né, da questão da religião. As pessoas aferradas à sua religiosidade, então expressar a sua fé no meio de gente assim, fanática, gente sem, né, educação, gente sem amor, gente sem princípios. Então você falar de Jesus no meio dessa gente, desse povo, era um risco tremendo, era uma coisa terrível. Você punha o seu pescoço ali a perigo de morrer, né? Então, além dessas religiões que haviam ali,
atrás perseguindo também a igreja cristã, confrontando-se com a igreja cristã, havia também o judaísmo, que, ressentido da pregação de Cristo e de tudo que Jesus fez lá em Jerusalém, né, saiu atrás da igreja, saiu a perseguir a igreja por onde ela fosse. Então, onde eles soubessem que haviam cristãos, eles mandavam pessoas atrás dos cristãos para os perseguir, para criar dificuldades para eles, para fazer acusações políticas, para fazer acusações de toda sorte, para que eles fossem presos, para que eles fossem mortos até. Um exemplo disso foi o apóstolo Paulo, né? Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele pegou cartas das autoridades religiosas em Jerusalém, não das autoridades políticas, das autoridades religiosas. Pegou cartas para perseguir os cristãos, e ele saiu até do seu país, ele foi para um outro país, ele foi para a Síria, ele foi para Damasco, para perseguir os cristãos. Imagine só. E não fosse ele ter caído do cavalo, não fosse o encontro com Jesus que ele teve, né? E ele teria matado muita gente, sido o pivô ali da morte de muitos cristãos, como foi de Estevão. Como foi de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Então, quando você lê a carta aqui, você não lê isso, né? Essas coisas não estão escritas aqui, mas elas estão presentes, querido. Pode estar certo disso. Pode estar certo que no discurso de Paulo, quando ele fala para a igreja, ele não pode fazer isso de uma maneira declarada. Seria atestar, assinar a sentença de morte dele mesmo e de todas as pessoas envolvidas com ele. Então ele vai falar isso de uma maneira bem velada, de uma maneira figurada, de uma maneira suave, para que quem lesse isso aqui jamais entenderia o que ele estava dizendo, mas a igreja sabia, porque a igreja estava vivendo essa situação. Amém? A igreja estava vivendo essa situação, né? Então, como que Paulo instrui a igreja aqui? Ele fala no demais. O demais é essa situação que o povo vivia: sofrimento, de luta, dificuldades, de perseguições, né? De toda sorte. Então, como que vocês devem fazer, irmãos? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o que o apóstolo Paulo fala. Mas aí você pergunta para mim: como que é esse fortalecei-vos na força do Senhor? Como é que eu me fortaleço na força do Senhor e do seu poder? Então há coisas aí muito mais sérias e mais importantes que a gente precisa saber também. Não está escrito aqui, mas de uma certa maneira está na Bíblia, está revelado na Bíblia. É lógico que aí você precisa entender o contexto, né, do que significa isso, o que é que nos fortalece diante de Deus, o que é que nos ajuda diante de Deus, o que nos capacita diante de Deus para enfrentar essas situações de lutas e dificuldades e perseguições que a igreja enfrenta, né? Naquele tempo eu enunciei aqui as diversas maneiras que eles eram perseguidos. Hoje nós temos também, de uma maneira, né, geral, nós estamos sofrendo hoje um problema político muito grave no nosso país, que está trazendo consequência para mim, para você, né? Consequências na nossa economia, na nossa finança. Falta um emprego, 10 milhões e tantas de pessoas desempregadas no nosso país. Pessoas desesperadas por um emprego, as pessoas procurando psicólogo porque não tem emprego. Não é verdade? Deviam procurar Jesus, mas vão para psicólogo, porque elas não conhecem Jesus. E os jovens
olhando para o futuro e não vendo um futuro, não vendo esperança, não tendo esperança. O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir estudar? O que eu vou conseguir chegar na minha vida? O que eu vou conseguir alcançar na minha vida? Então é uma fase muito crítica, né, que nós estamos passando, um tempo muito severo, aliás, um dos maiores, que eu já vi, todo mundo diz que é o pior, que nós estamos passando. Então, para nós também é muito importante, como cristãos, nós não vamos no psicólogo. Espero que você não vá no psicólogo para isso. Eu espero que você, nada contra o psicólogo, mas eu espero que você, que é cristão, saiba buscar no Senhor, porque Paulo diz assim: não era o psicólogo que você deve ir. Paulo não falou assim: vai no psicólogo, vai lá no Freud, explica. Ele não explica nada. Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa estar firmes. Aí ele explica como que é esse fortalecimento. Ele vai apresentar para nós uma maneira de fé que nós devemos nos fortalecer para enfrentar esse tipo de problema. Ele fala da armadura de Deus. E por que ele fala da armadura de Deus? Porque ele diz que existe uma luta. Aqui ele diz assim, ó: nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Nem podemos. Quem somos nós para lutar contra a carne e contra o sangue, não é não? Nós não sabemos nem como é que manuseia uma arma, nós não sabemos, nós não temos um exército, nós não sabemos guerrear, nós não sabemos nada disso. Então nem é possível a nós esse tipo de coisa, né? E nem a Bíblia nos ensina esse tipo de coisa. Tipo de manifestações políticas, como a gente vê do PT, esse negócio de botar fogo em pneu e parar o trânsito e ameaçar as pessoas e quebrar estabelecimentos e coisas assim, isso não tem nada de cristão nessas atitudes aí. Não é por aí, não é por esse caminho. Esse caminho não é um caminho de Deus, não é um caminho cristão para enfrentar as diversidades e os problemas sociais e políticos que nós temos, né? Nem poderia. O exército chega e toma o exército chega e acaba com a folia, né? Hoje esse pessoal consegue fazer isso porque eles têm cobertura do governo federal, mas se eles não tivessem essa cobertura, o exército chegava lá e ia desobstruir a estrada e prendia quem estava liderando e acabava com a festa toda. Então não é por aí o caminho, não é esse aí a maneira que nós como cristãos devemos trabalhar, né? Então Paulo diz que a nossa luta não é dessa maneira, mas nós temos uma luta espiritual para realizar. A nossa luta, ela diz aqui no versículo 12, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então Paulo está falando de uma guerra espiritual, de uma guerra contra exércitos espirituais. E a divisão aqui que ele apresenta, porque ele fala potestade, principado, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Então ele coloca diversos níveis, porque existe realmente no mundo espiritual diversos níveis de força e poder, cada uma delas agindo numa certa área como um verdadeiro exército, né? Então você tem que tomar a armadura de Deus para poder resistir a essas coisas, e você tem que estar preparado para essa luta espiritual contra o mal, contra o diabo. Amém?
Aí você pergunta, pastor, mas como é que é essa luta contra o diabo? Ontem nós tivemos uma palavra muito interessante aqui com os jovens, né? Está gravado, está publicado no YouTube, você pode assistir, pode ver, não vou repetir. Mas como tem um gancho aqui, né? Nós falamos sobre como que o diabo nos ataca. Não vem nenhum diabo aqui na minha frente agora fazer alguma coisa contra mim, porque ele não pode fazer isso. Mas ele tem um esquema dele, ele tem os recursos dele, ele tem a estratégia dele para atingir as nossas vidas, para atingir todo mundo, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele vem fazer. Então como é que ele faz? Ele cria sistemas, ele cria situações em que nós ficamos prisioneiros nele. Muitos são esses sistemas, e muitas são as maneiras que ele cria. E ele escraviza as pessoas, né? Mas como nós estamos vivendo um contexto político hoje, ontem eu falei sobre política, o contexto político, ou seja, o diabo cria sistemas em que nós somos obrigados a obedecer leis e viver numa sociedade que nos obriga a fazer certas coisas que tornam nós como se fossem escravos, e nós ficamos à mercê deles, e nós ficamos nas mãos deles, como estamos nas mãos do nosso governo, né? Então uma das coisas que eu falei ontem aqui para os jovens, e eu quero estender isso, que eu quero fazer um desafio aqui para os jovens, que me passou pela cabeça hoje, eu não tinha falado ontem, mas eu estava dizendo para os jovens que o jovem precisa entender política, precisa estudar política, precisa aprender a política, e o jovem precisa ocupar um espaço político. E há diversas maneiras para se fazer isso. É que o jovem não entende nada. Eles dão um título de eleitor para um menino de 16 anos e ele não sabe o que faz com ele. Mas precisa saber, precisa entender. Então, porque isso ajuda, porque uma coisa interessante, uma coisa importante que está dentro dessa estratégia de Deus para nos fortalecer, em que nós nos fortalecemos, eu vou explicar isso, é nós termos atitudes sociais, nós agimos em defesa do bem, nós fazemos coisas para ajudar as pessoas. É o que eu tento fazer a minha vida inteira. Tá certo? Então isso exige o quê? Exige uma movimentação política. Eu não faria o que eu faço hoje, eu não seria capaz de fazer o que eu faço, o que eu já fiz em termos de trabalho com crianças e adolescentes, se vocês que são as minhas ovelhas não me ajudassem. Quem seria eu para fazer alguma coisa sozinho? De jeito nenhum. Mas liderando e propondo e ajudado por vocês, eu fiz o que fiz e tenho feito o que faço. Isso é o quê? Isso é uma ação política, querido. Isso é uma ação social. Meus filhos me questionam muito, falam assim: isso não é evangelho, isso é ação social. Eu falei: bom, para você, mas para mim é evangelho. Depende da interpretação de cada um. Aí eu pergunto para eles: quantos vocês já salvaram com o evangelho de vocês? Eu falo para vocês quantos eu já salvei com o meu evangelho, porque esse evangelho é o evangelho, e ele salva, e ele liberta, e ele muda as pessoas. Amém? Então estava incitando os jovens para fazer isso. Então eu vou lançar o desafio aqui. Jovens, presta atenção, quero que vocês, Edilene é a líder, pode ser até ela, mas quero que vocês façam as suas eleições primárias dentro de sua turma para escolher o nosso candidato a vereador aqui da cidade. Um jovem eu quero. Vocês não esperavam por essa, né? Eleições primárias, e vocês vão dizer assim: nós escolhemos fulano porque nós vimos neles, ou vocês vão justificar por que escolheram fulano. O Wesley é candidato?
Vocês vão dizer por que escolheram essa pessoa. Isso é política. Vocês já vão ter que entender que a pessoa tem que ser capacitada, ela tem que mostrar o dom, ela tem que mostrar a natureza política, ela tem que mostrar a natureza social. Senão o que ela vai fazer lá? Está entendendo? E eu não tenho dificuldade nenhuma em gastar meu voto com você, porque eu prefiro votar em você do que votar nos outros. Agora, explicando isso aí então, né, que Paulo está chamando aí de força do Senhor, de força do poder de Deus. Como adquirimos essa força? Como adquirimos esse poder? Aí ele fala da armadura. Agora note essa armadura, porque essa armadura é um tipo, né, do militarismo. Traz à nossa mente o que? O militar tem capacete, o militar tem bota, o militar tem escudo, o militar tem espada, tem metralhadora, tem arma, certo? Mas é só o tipo, porque as armas dessa armadura estão explicadas aqui para nós, ó. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. E aí ele explica como, né? Tendo cingido, vestido, cingido é vestir, gente. Quem não sabe, né? Cingir os vossos lombos, põe a roupa. A roupa do soldado. Qual é o que você vai colocar de roupa? Olha só, a verdade. Amém? Você está entendendo? É um tipo, a couraça, a vestimenta que nós, como soldados de Cristo, vamos vencer o diabo. É a roupa da verdade. O que o mundo não conhece. Certo? Então, essa vestimenta, a verdade, você praticando a verdade, ela atrai para você o revestimento do poder de Deus. É aí que você é fortalecido em Deus. O poder de Deus vem sobre aquele que anda na verdade. Em outras palavras, mentira não pode ter espaço na vida do crente. Então, cuidado com a mentira. Fale somente a verdade. Ande na verdade. Pratique a verdade. Ah, pastor, mas por que eu vou fazer isso? Porque Paulo está dizendo que é assim que você é revestido do poder de Deus na sua vida. Amém? Coloca aí, ó, a couraça. Quer dizer, depois que você pôs aquela roupinha da verdade, talvez aquela camiseta aqui, né? Aquela roupa colada no corpo que mostra o corpo, é a verdade. Por cima dela você vai pôr o quê? Agora uma couraça, algo forte, algo que resiste às armas do inimigo. O inimigo vai te fuzilar. O soldado, você pode perguntar aí, os soldados usam aquele colete à prova de bala. O nosso negócio não é colete à prova de bala. O nosso negócio é uma couraça, mas uma couraça de justiça. Amém? Couraça de justiça. Então, em tudo que nós fizermos, o que nós pudermos fazer em favor da justiça, é interessante. É interessante. Nós precisamos aprender isso. Aliás, nós temos toda a oportunidade para aprender isso, porque nós nunca tivemos tanta liberdade para aprender isso. Os detalhes mínimos. Eu estava lá na fila do caixa lá para
chegar no caixa eletrônico para sacar o dinheiro, e uma mulher chegou para mim, uma madame chegou para mim, eu olhei para o jeito dela, falei assim: eu posso passar na sua frente? Eu falei: não, pode não, eu também estou com pressa. As pessoas estão acostumadas a manobrar, a fazer as coisas do jeito dela. Eu fui pagar lá aqui no Santa Cruz, fecharam aquela agênciazinha do Bradesco, mas ali tem aquele setor que recebe pagamentos, e eu vi papel que está escrito lá que o Bradesco, você pode sacar também. Outro dia eu fui pagar uma conta, eu enfrentei uma fila lá no caixa para pegar o dinheiro para pagar onde tinha outra fila. Eu falei: meu Deus, olha, se eu tivesse lido esse negócio, eu ia direto lá e pegava e pagava, porque estava dentro do limite. Aí eu cheguei e vi a filha no caixa, estava mais ou menos igual a filha daqui. Eu falei: então eu vou ficar aqui mesmo. E na hora de eu receber, a mulher falou assim para mim assim: eu não vou pagar, eu só vou pagar depois do meio-dia. Eu falei: não, senhora, está escrito aqui, ó aqui, ó, se escrever aqui que vocês prestam esse serviço. Eu quero esse serviço agora. Vai chamar seu chefe. Aí mandaram chamar o chefe. Você pensa que não? Vai demorar um pouco. Falei: E aí eu vi que a filha diminuiu do lado de lá. Eu fui lá no caixa, saquei meu dinheiro e voltei. Falei assim: cadê o chefe? Já estava com o dinheiro, hein? Mas eu quero que eles saibam que quando eles põem um negócio ali, que eles prometem alguma coisa, eles têm que cumprir, eles têm que fazer. Eles não podem fazer o coitado ficar na fila, ficar lá um tempão danado esperando, quando chega ali na hora dele, fala assim: não vou te fazer isso não, só depois do meio-dia. Aí o chefe apareceu e veio conversar comigo: tá liberado, viu, você pode sacar lá. Eu falei: tá legal. Mas é que sabe o que é? Ela precisava pagar um negócio. Eu falei: só R$300, cara, isso não ia alterar nada. Mas a pessoa não. Então nós temos que. O brasileiro não tem essa cultura. A cultura brasileira é toda atrapalhada, fazer de qualquer jeito. Não tem respeito por nada. Não tem disciplina para nada, né? Levamos a vida com a barriga, e é por isso que nós estamos nessa situação. A nossa presidente age contra a lei, né? E acha que pode ficar desse jeito. Ela fez uma coisa grave? Não foi grave que ela fez, mas não pode. Pessoas vão aprender isso. O brasileiro vai aprender isso um dia. Vai demorar, mas vai aprender. Agora, quando você não observa a justiça, você enfraquece o poder de Deus na sua vida. Você perde autoridade. Você perde direitos. Agora, quando eu ajo com justiça, quando eu faço justiça, quando eu colaboro com a justiça, e há muitas maneiras da gente fazer isso, vocês sabem que eu procuro fazer isso, e graças a Deus eu tenho muitos seguidores aqui, né, que nos ajudam, que doam, fazem doações. Eu estou com uma doação ali, os meninos falaram: nós estamos arrecadando agasalho. Eu falei: arrecada e distribui logo, porque a coisa está feia. Então, se você puder ajudar, dê aí para os jovens aí, que eles estão caminhando aí para as pessoas que precisam. Quando vem a onda de frio, pega a turma desprevenida, né? Então nós fazemos isso diariamente, toda semana nós somos abençoados. Pessoas levam coisas em casa para doar, nós doamos, muitas pessoas nos ajudam. Nós fazemos o que Deus nos permite fazer para ajudar as pessoas. Por que eu faço isso? Eu não sou espírita, porque o espírita faz isso achando que ele vai o karma lá. Não sei para onde ele vai, não quero nem pensar. Eu faço porque eu sei que essa é uma forma de receber poder de Deus. É uma forma de ser fortalecido no poder de Deus. É uma forma que Deus vai me ajudar, vai me abençoar. Eu sei que Deus está do meu lado, porque eu estou fazendo coisas que abençoam as pessoas. É por causa disso, não é porque eu sou membro da igreja não, que eu tenho carteirinha da igreja. Carteirinha não vale nada, nós não temos nem carteirinha aqui, porque não vale nada.
É nessa forma que eu sou fortalecido no poder de Deus. Amém? Calce os pés na preparação do Evangelho da paz. Então o Evangelho é tudo na nossa vida. O Evangelho é tudo na nossa vida. O Evangelho já chamado é o da paz, né? É aquele que traz para nós a certeza de que nós não estamos debaixo das mãos do diabo. Nós não estamos debaixo de acusação nenhuma. Ontem eu dizia isso para os jovens aqui: você jamais, como disse a Casey aqui, ela falou assim: você não vai entender o tamanho do preço que Cristo pagou por você, e você não vai entender também o tamanho da libertação que Ele deu a você. Jamais você vai conseguir entender com profundidade o que Ele fez por você, porque quando Ele tirou essa maldição que o diabo lança sobre nós, sobre o nosso rosto, e as pessoas usam isso para nos escravizar, dizendo: você pecou, você é pecador. Cristo morreu e deu a sua vida por nós. O Evangelho diz que Ele deu a sua vida para salvar o mundo todo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há condenação. Lá em Romanos 8 está escrito isso: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo está perguntando quem é que vai acusar os eleitos de Deus. Porque, sabe por quê? Porque ele mesmo responde, porque Deus mesmo justifica. Então eu sou justificado pelo próprio Deus. Ele me justificou, Ele me salvou. Então eu vivo em paz, eu vivo tranquilo. Não existe essa condenação sobre a minha vida, não existe esse peso sobre a minha vida. Eu não preciso fazer sessão com psicólogo, não preciso fazer nada para me sentir em paz e liberto e livre, porque Jesus já me trouxe a sua paz, o Evangelho da paz. Isso me fortalece. Isso me fortalece, isso me dá poder. Isso me ajuda. Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo. Isso me traz força. Quantas pessoas aí estão subjugando a si mesmas, estão maltratando a si mesmas, acreditando nas acusações do diabo? Não é? Às vezes a pessoa fala assim: mas a minha vida não dá certo, não sei porquê. Eu joguei pedra na cruz, a pessoa fala. Vai ver que jogou mesmo. Mas é uma forma de dizer assim: olha, eu estou muito mal, a coisa vai mal, eu acho que eu estou mal assim, porque Deus está bravo comigo. Se Deus estivesse bravo com você, filho, você não tinha nem pozinho nessa hora. Como enfrentar Deus? Como enfrentar o poder de Deus, né? Mas Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, porque a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Então cada dia que você amanhece, filho, é mais um dia que Deus te deu oportunidade. Você foi mal, não é porque Deus é ruim, não, é porque você errou, você fez as coisas erradas, você fez a coisa do jeito errado. Faz certo. Mas um dia não deu certo, você errou de novo, faz certo, uma hora você acerta. Você é inteligente, vai conseguir. Agora mude de atitude, né? Tem uma coisa agindo errado na sua vida, mude de caminho, mude de estratégia, mude. Porque quem faz as mesmas coisas está sujeito aos mesmos resultados. Mas quando nós mudamos de atitude, nós colhemos resultados diferentes para as nossas vidas. Não pense que Deus está com raiva de você, não. Deus te ama.
Faça as coisas certas que elas vão acontecer na sua vida, vão aparecer os resultados. Tome sobretudo o escudo da fé. Falei sobre a fé outro dia aqui, né? Pregação maravilhosa aquela, gostei daquele pastor lá. Está lá na internet, assista lá. A fé é coisa tremenda, coisa maravilhosa, é o que nos fortalece, né? Para obter aquilo que nós não vemos, mas cremos que Deus tem para nós. Eu creio, eu não estou vendo, mas eu creio. Amém? Então você precisa crer, confiar, entregar a sua vida totalmente a Deus sem reservas. Se você tiver reserva, se você tiver dificuldade, tiver alguma coisa que você não quer entregar, você vai ter problemas. E a fé, não existe fé de 75%, não existe fé de 90%. A fé é de 100%. Você tem que ser 100% Jesus. Quando você é 100% Jesus, você pode falar com Ele, ter certeza que Ele é fiel e Ele vai ser 100% com você. Agora precisa ter fé. Fé é isso, é acreditar, é entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? O capacete tem a proteção da sua salvação. Olha que coisa tremenda. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem armas de ataque também, que é espada, a metralhadora. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se você souber algum versículo, uma palavra de Deus, fale essa palavra, use essa palavra. Se você souber, só o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem problema, vai repetindo isso aí, vai falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai usando a palavra. A palavra é espada, é metralhadora, é ela que coloca demônios para correr, e ela te fortalece. Então, veja bem, é assim que nós somos revestidos da força e do poder de Deus. E Paulo diz assim: com toda oração e súplica. Essa oração é colocando-se nas mãos do Senhor, é orando pelos santos, para aquelas pessoas que estão com lutas, que estão com dificuldade. Você sabe das pessoas que sofrem, ore por elas, peça por elas. No tempo de Paulo ele estava ali, mas muita gente estava presa, muita gente estava enfrentando a arena dos leões por Cristo, e eles nada podiam fazer, podiam orar por elas. Quantas são aquelas pessoas que você sabe que precisa da sua oração? Por quem você tem orado todo dia? Será que ninguém precisa da sua oração? Gaste tempo com Deus para orar para as pessoas, para abençoar as pessoas. Nós oramos muito pouco, não é não? Eu me coloco nisso aí, a gente ora muito pouco. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor através dessas atitudes nas nossas vidas. E eu vou explicar para vocês aquilo que a Bíblia fala, como é que é a estratégia de Deus para nos abençoar. Nós não temos exército, nós não temos poder, nós não temos força. Como é que Deus nos abençoa? Então, se você olhar para a história de Israel, por exemplo, você vai ver as estratégias de Deus para abençoar o seu povo. Porque aquelas historinhas que você vê lá no Antigo Testamento, elas são uma figura, elas são uma ilustração, elas são umas maneiras de Deus mostrar para nós como que Ele pode agir em nosso favor. Amém? Então olhe para a história da Bíblia. Por exemplo, quando Moisés estava lá no Egito, o povo estava sofrendo, aí o povo clamou ao Senhor. O povo não tinha exército, gente.
O povo era escravo, o povo não tinha recurso, o povo era pequeno, o povo era frágil, era muitos, mas eram pobres e não tinham recurso. Então eles oraram ao Senhor. Quem é que intercedeu por eles? Eles fizeram alguma coisa? Eles tiveram alguma estratégia de guerra? Nenhuma. Mas eles saíram. Mas eles foram vitoriosos. Eles saíram de lá com despojos. Os egípcios encheram eles de ouro. Eles iam saindo e falavam assim: me dá o ouro aí, me dá o ouro aí. O povo ia levando o ouro e eles iam carregando o ouro e saíram com grandes despojos. Como que foi que isso aconteceu? Deus pôs a mão, querido. Deus pôs a mão sobre o rei do Egito, né? Veio lá o ataque dos crocodilos, a água cheia de sangue, né? Depois veio as pestes, veio as rãs, veio os furúnculos, veio os piolhos, e veio toda a sorte que destruiu o Egito. Israel não tinha força para nada, mas o Senhor destruiu o Egito. E quando o Senhor destruiu o Egito, o Egito ficou de joelhos diante do povo do Senhor. E eles saíram. Olha as histórias da Bíblia, gente. Você precisa aprender, é ali que você vai aprender qual a estratégia de Deus, como é que funciona. Davi era pequenininho, o gigante era grande. O que fez Deus? Usou a pedrinha. Uma pedrinha ele usou. Estilingue de Davi. As crianças cantam isso todo dia. Mandou a pedrada, a pedra encravou na testa do gigante. No meio do caminho, Deus soprou naquela pedra, aquela pedra virou uma bala. Derrubou o gigante. Davi foi lá, ele já estava no chão, aí fica fácil. Ele pegou a espada e cortou a cabeça dele. Até eu. Olhe para a história da Bíblia. Gideão tinha 300 para enfrentar 30 mil midianitas. 300 homens ele tinha apenas. E ele tinha que enfrentar os midianitas. E ele ainda estava com muita dúvida. E ele desceu escondido para o acampamento e tal. E aí ele escutou alguém falar assim: não, eu tive um sonho e Deus vai dar vitória para o Gideão, hein? Deus vai dar vitória para o Gideão. Gideão falou assim: nossa, se eles estão falando que eu vou ganhar, se o inimigo está falando que eu vou ganhar, por que eu não vou acreditar? Né? Às vezes o inimigo tem que falar para você que você vai ganhar, porque você mesmo não acredita em você, você não acredita em você, então o inimigo tem que falar: não, você vai ganhar. 300 homens, e ele venceu. Por quê? Porque de noite eles desceram lá em três batalhões com os cântaros, que era só coreografia, não tinha poder de fogo nenhum, só coreografia, batendo nos cantos, fazendo barulho, e aquele fogo descendo pelo caminho assim. O exército falou assim: nossa, eles arrumaram um exército para lutar contra nós. De certo, eles alugaram um grande exército para lutar contra nós, então vamos correr. E eles saíam correndo e lutavam entre eles mesmos e se matavam. E Gideão conseguiu a maior libertação que a história do povo de Israel experimentou, com apenas 300 homens. Eu ia passar a noite contando história bíblica aqui para vocês, mas lê a Bíblia também, faça a sua parte. Você vê a estratégia de Deus. Vou só dar mais uma ilustração para terminar. Qual que é a estratégia de Deus para nos abençoar? É como se nós estivéssemos no mar e nós fôssemos sardinha. Já viu a sardinha? Desse tamaninho, ó, um palmo, 20 centímetros uma sardinha. Sabe quanto mede um tubarão? Um tubarão mede 4, 5, 6 metros. O bicho pesa toneladas. O tubarão vem, abre o bocão assim e ele come umas 1000 sardinhas de uma vez só.
Agora, o que que acontece? Como é que uma sardinha vai lutar contra o tubarão? De jeito nenhum que ela vai lutar contra o tubarão, né? Só o Nemo aqui do desenho, né? Mas como nós não somos o Nemo, como é que Deus faz? Deus faz, sabe o quê? Deus provoca uma briga entre um tubarão e outro tubarão. Entendeu? A sardinha fica só de longe assistindo. E um tubarão briga com o outro, aquela briga feroz, e um mata o outro. Quando um estraçalha o outro, aí sobra até carne para a sardinha comer. Por quê? Porque matou um tubarão. O tubarão vai embora e sobra o despojo de guerra para a sardinha. É assim que Deus nos abençoa, querido. Eles fazem os grandes lá se baterem, quebrarem a cabeça. Ele faz os poderosos lá, os deputados e os senadores lá se arrebentar um contra o outro. Os presidentes e vice-presidentes se matarem, um lá, derrubar e machucar o outro. E nós temos que orar e esperar em Deus pelos despojos. Está entendendo? É luta de cachorro grande, você só fica de longe vendo. Você não pode fazer nada. Mas você fica orando, fala assim, mata ele, mata. Vai sobrar alguma coisa para nós nessa festa aí. Vai sobrar alguma coisa para nós nesse meio aí. É assim que acontece. Jamais haveria mudança para o pobre, jamais haveria melhoria para o pobre, para o pequeno, se não houvesse luta entre os grandes. Quando eles se aliam, nós estamos ferrados. Quando eles se juntam, coitado de nós. Então você tem que orar, e orar com poder e autoridade, com esse poder de Deus, revestido desse poder de Deus, para que Deus mova em nosso favor e deixe os grandes se degladiarem lá e quebrarem a cabeça, e que Deus dê a nós o escape, Ele dê a nós o livramento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos diáconos, venham por favor aqui nos ajudar aqui. Esta é a mesa do Senhor, né? Chamada ceia do Senhor. Deus permitiu a nós esses elementos visíveis aqui, a gente ver como Ele operou em nosso favor. Então, naquela noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. Vou pegar o pão aqui que já está cortado, partiu o pão e deu graças. Um gesto que Ele sempre fazia e nós devemos fazer também, amém? Obrigado, Senhor, por este pão. Nós sabemos que é mais do que um simples pão, porque isto representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Então nós te agradecemos pela tão grande salvação, pelo teu amor por nós, pela provisão do Senhor por nós nas nossas vidas, que nos sustenta e que nos dá a salvação e a libertação. Obrigado, Senhor, por esses elementos, obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho,
Abençoa-nos, abençoa aqueles que estão participando dessa mesa e vão participar dessa ceia. Que todos sintam seus corações tocados e confortados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a unção do Teu Espírito Santo seja sobre nós nesta hora. A Tua paz seja derramada em cada vida, em cada coração. E todos sejam confortados, Senhor, principalmente aqueles que estão com muitas lutas, Tu sabes, que estão com muitos problemas, muitas dificuldades. Sejam encorajados por Ti nesta noite, Senhor. Saiam daqui, meu Deus, sabendo que o Senhor peleja por nós, que o Senhor tem pensamentos de vitória, de bênção para as nossas vidas, ó Pai. Então abençoa, Senhor. Opera também com cura nos nossos corpos. Se alguém estiver enfermo, seja repreendida a enfermidade, que saia a doença do corpo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e pela eficácia do sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém? Então os irmãos vão distribuir, você já sabe, né? Segura o pão e o vinho aí. Aqueles que são batizados já podem participar da ceia. As crianças podem vir também, alguém pode trazer as crianças.
Todos receberam? Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, disse aos seus discípulos: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Depois de cear, então, ele tomou o cálice de vinho e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Então nós temos uma nova aliança com o Senhor, que é celebrada através do seu sangue. Todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Obrigado, Jesus. Nós vamos ter mais um momento de oração antes de encerrar. Vamos esperar os diáconos recolher os cálices. Mas se você gostaria de receber uma oração de encorajamento, ou por problema de saúde, ou por qualquer outra adversidade, quiser, venha à frente, nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé? Todos se sentem abençoados? Amém? Então tá bom, graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito esteja com todos vocês, queridos. Tenha uma boa semana. Participe daí da sua célula. Se você não participa ainda, participe, né? Tenha uma boa semana. Vão em nome do Senhor Jesus.